para a maioria de nós, um mau investimento não acaba nos custando milhões, e menos ainda bilhões de dólares ou mesmo reais. Mas nos reinos da arquitetura e da engenharia, esses tipos de falhas absurdamente caras acontecem com uma frequência bem alta. Então se prepare, porque você vai ficar de queixo caído quando ouvir o custo de algumas dessas inacreditáveis falhas de construção. Cidades fantasmas da China. Em toda a China, existem cidades onde os semáforos mudam do vermelho para o verde, mas nenhum carro atravessa os cruzamentos. As ruas são bem pavimentadas, mas ninguém caminha por elas, e arranha-céus se elevam ao redor, mas estão vazios. Esses lugares são conhecidos como cidades fantasmas. Eles são decorados para abrigar milhares de pessoas, mas carecem de um fator vital: as pessoas. As cidades fantasmas são um sintoma de um grande problema na China, onde a rápida construção de novas cidades excede e muito o desejo das pessoas de morar nelas. Na tentativa de estimular o crescimento econômico nessas áreas, os governos locais acabam acumulando depósitos colossais quando as pessoas demoram muito para se infiltrar, ou em alguns casos, nunca aparecem. Ao todo, essa tendência de construção excessivamente zelosa custou à China trilhões de dólares, com um projeto problemático sozinho sendo responsável por gastar 200 bilhões de dólares dos investidores. Este projeto, o Distrito Financeiro de Yujiapu, em Taijin, na China, foi fortemente inspirado em Manhattan e tinha como objetivo rivalizar com a Big Apple, como um dos principais centros financeiros do mundo. Mas quando as pessoas não conseguiram migrar para o empreendimento, os fundos diminuíram e a construção desacelerou, quase parando. E agora está no limbo, com um futuro muito incerto. Acho que as cidades fantasmas provam que a frase "basta construir que eles virão" nem sempre funciona conforme o esperado. Ryugyong Hotel, Coreia do Norte. Embora os arranha-céus na China possam ser erguidos em questão de semanas, esse definitivamente não foi o caso de um hotel particularmente grandioso em Pyongyang, na Coreia do Norte. O Ryugyong Hotel está em construção desde 1987. E embora o seu exterior tenha sido concluído em 2011, o interior permanece inacabado. O edifício possui 3 grandes alas, formando uma pirâmide impressionante com uma história de fundo decepcionante. Com 330 metros de altura, essa era para ser a joia do horizonte de Pyongyang, decorado com restaurantes, cassinos e casas noturnas. Mas a construção estava repleta de defeitos graças aos constantes problemas econômicos da Coreia do Norte, juntamente com relatos de construção precária e insegura. Quando concluído, seus custos de construção eram estimados em 750 milhões de dólares, um total de 2% do produto interno bruto da Coreia do Norte, de 40 bilhões. Recuperar esse dinheiro está se mostrando difícil, com a reputação internacional nada boa da Coreia do Norte, e a dificuldade que turistas têm de até entrar no país. Mas existe um obstáculo principal ao lucro que supera o resto. O hotel permanece fechado até hoje, sendo apenas um lembrete das falhas do regime norte-coreano. South China Mall. Antes de ser ultrapassado pelo Dubai Mall, o South China Mall era o maior shopping center em área total do mundo. Mas embora tenha esse título no início dos anos 2000, foi simultaneamente considerado um shopping fantasma por causa de como estava assustadoramente vazio. O complexo comercial localizado em Dongguan, na província chinesa de Guangdong, foi construído para receber bem mais de 2.000 lojas, mas foi inaugurado em 2005 com apenas 386. Nos próximos 5 anos, esse número cairia ainda mais. E embora tivesse anunciado sua previsão de mais de 200 mil visitantes por dia, a realidade estava mais perto de uns 200. Durante anos, andares inteiros do shopping permaneceram desocupados e 99% de suas lojas ainda estavam vagas em 2008. As únicas partes do complexo, de 659.611 metros quadrados, que tinham algum movimento razoável, eram seus cinemas e parques de diversões. Os problemas surgiram porque o shopping era, e continua sendo, difícil de chegar sem transporte pessoal. Além disso, os clientes alvos da classe alta nunca demonstraram interesse, e os visitantes de classe baixa de Dongguan não tendem a ter a renda dispensável para gastar em tal shopping. Mais de uma década após a mudança de marca como New South China Mall, o número de vitrines vazias começou a diminuir e os visitantes estão lentamente começando a entrar. Mas com um custo de construção de 1,3 bilhões de dólares, vai levar um tempo até que o South China Mall possa se recuperar de sua reputação de um fracasso de proporções colossais. El Helicoide, Venezuela.
Originalmente construído como um símbolo de progresso durante o regime do ditador militar Marcos Pérez Jiménez, El Helicoide, em Caracas, na Venezuela, teve um passado interessante, para dizer o mínimo. O edifício, em espiral e em camadas, começou a ser construído em 1956, com o objetivo de ser um luxuoso shopping center com infinitas boutiques, cinemas e até mesmo um heliporto. Com o dinheiro de hoje, o custo de construção chegou a 90 milhões de dólares, mas com a clientela de alta classe que pretendia atrair, isso seria recuperado rapidamente, com certeza. Para garantir que fosse do agrado dos visitantes mais bem pagos, famílias foram despejadas de favelas nas áreas vizinhas. Mas, como sempre, o karma equilibrou a balança para essa abordagem em 1958, quando Marcos Pérez Jiménez foi deposto e o projeto parcialmente construído foi cancelado. O prédio acabou nunca sendo concluído e foi repetidamente danificado por bombardeios políticos nos anos seguintes. Em alguns pontos, acredita-se que tenha sido habitado por até 10 mil invasores, mas hoje em dia é usado para manter presos políticos. Neste ponto, é muito improvável que o estranho edifício, com um passado ainda mais estranho, seja enfeitado com os restaurantes e boutiques de estilistas que os empreendedores planejaram. Metrô de Cincinnati. Às vezes, o fracasso pode destruir um projeto bem intencionado, para além do controle razoável de qualquer pessoa. Isso é exatamente o que aconteceu durante a construção do metrô de Cincinnati, no início do século XX. Em uma tentativa de aliviar a carga de tráfego nas ruas de Cincinnati, um sistema de metrô foi proposto com sucesso em 1917. A construção começou, e nos anos seguintes, 11 quilômetros de túneis foram construídos. Infelizmente, com o passar do século e a explosão da Grande Depressão, os custos de construção dobraram e os fundos secaram. Antes de ser interrompido à força, o projeto já tinha gasto o equivalente hoje a cerca de 200 milhões de dólares. Tudo que tinham para mostrar era uma série de túneis de metrô sem trilhos. Apesar de várias tentativas ao longo dos anos, Cincinnati nunca foi capaz de reviver o seu projeto de metrô fracassado. Os túneis permanecem lá até hoje, abandonados. Aeroporto da Cidade Real, na Espanha. Quando você paga 1,2 bilhões para construir um aeroporto, espera fazer um bom uso dele, não é? Isso é o que os investidores do Aeroporto da Cidade Real, na Espanha, inaugurado em 2009, esperavam. Mas os seus planos tinham falhas desde o início. Para começar, o aeroporto tinha como objetivo fornecer às companhias aéreas uma alternativa de baixo custo para operar no aeroporto de Barajas, em Madrid, que ficava a mais de 160 quilômetros de distância. Mas colocar a alternativa a tal distância, bem no meio do nada, não foi a mais sábia das ideias. Os passageiros não usaram o aeroporto novo e, em 2012, ele fechou suas portas. O desastre obrigou a administradora do aeroporto a pedir falência, depois de acumular mais de 300 milhões de dólares em dívidas. O verdadeiro golpe, no entanto, veio quando os proprietários da Cidade Real tentaram vender o aeroporto. Depois de rejeitar uma oferta humilhante de 10 mil dólares de investidores chineses, o aeroporto acabou sendo vendido por 62 milhões de dólares em 2016. Não se tratou apenas de meros 5% de seu custo de construção. O relançamento do aeroporto está estimado em outros 640 milhões de dólares. Talvez fosse melhor para os investidores voar para longe deste aeroporto e nunca mais olhar para trás. Bloco 7 do Lotus Riverside, Xangai. Na manhã de 27 de junho de 2009, o distrito de Minhang, em Xangai, na China, as pessoas acordaram com um estrondo que sacudiu o chão. Mas não foi um terremoto. Em vez disso, um prédio de apartamentos de 13 andares desabou de lado. A construção do prédio estava quase concluída e era apenas uma das 11 na área residencial recém-construída de Lotus Riverside. O colapso foi causado durante a escavação de uma garagem embaixo do prédio. O solo removido foi empilhado próximo a um riacho ali perto, e o peso de tudo derrubou a margem do riacho, saturando o solo circundante com água. O solo encharcado finalmente cedeu, fazendo com que o bloco 7 desabasse. Um trabalhador da construção civil foi morto no colapso, o que resultou em longas sentenças de prisão para os responsáveis e resultou em perdas econômicas de cerca de 2,8 milhões de dólares. Embora o custo monetário seja mínimo em comparação com alguns outros que mencionei, o custo de uma vida humana coloca essa tragédia entre as piores de todas. Pontes quebradas. Às vezes, as falhas de construção têm menos a ver com investimentos ruins e mais com descuidos e erros de cálculo, seriamente perigosos. E como se trata de algo como uma ponte, errar na matemática pode ter efeitos devastadores. Veja só a ponte de Tacoma Narrows, em Washington.
construída em 1940 pelo equivalente a cerca de 110 milhões de dólares hoje em dia. A ponte era considerada inicialmente uma maravilha em sua época, mas o seu projeto tinha uma séria falha, que só se tornou aparente quando os trabalhadores da construção perceberam que ela oscilava de forma alarmante quando a construção se aproximava do fim. Apesar disso, a ponte foi aberta ao público, mas em pouco tempo o desastre aconteceu. Foi descoberto que as paredes que cercavam os lados da ponte causavam ventos fortes, formando vórtices conforme eles passavam. Esses vórtices faziam a ponte balançar e girar violentamente, adicionando uma séria tensão aos cabos de suspensão. Em 7 de novembro de 1940, esse estresse provou ser excessivo e a ponte desabou. Embora nenhum ser humano tenha morrido no colapso, um Cocker Spaniel chamado Tubby foi morto após despencar no rio, com muito medo de deixar o carro do seu dono. O colapso foi uma lição de engenharia que ficou na memória da profissão e um erro caro para os contribuintes de Tacoma. Um caso ainda mais trágico foi visto em 1994, na ponte Seongsu, sobre o rio Han, em Seul, na Coreia do Sul. A ponte custou aproximadamente 35 milhões de dólares em dinheiro de hoje, quando foi construída em 1979. Mas apesar do seu preço considerável, a construção foi literalmente uma ruína. Treliças de aço soldadas incorretamente sobre a ponte levaram um pedaço considerável de concreto a despencar no rio abaixo durante a hora do rush. 32 pessoas morreram no colapso e 17 ficaram feridas. Por causa disso, toda a ponte teve que ser redesenhada e reconstruída. Para os cidadãos de Seul, um acampamento de baixa qualidade não significava apenas que todo o custo da ponte original foi desperdiçado, mas muitas vidas também. Projeto MOSE, Veneza. Considerando a quantidade de água que o cerca e corre por lá, não surpreende que Veneza tenha problemas com inundações urbanas. Mas quando a cidade italiana lançou sua primeira contramedida, em 1988, poucos poderiam ter previsto que isso não iria ajudar muito, mesmo 30 anos depois. O plano conhecido como Projeto MOSE era construir 78 enormes portões de metal com dobradiças nos canais da Lagoa de Veneza, pesando até 300 toneladas cada. Os portões deveriam subir 20 metros de altura quando necessário, formando uma barreira contra inundações, contra as marés sazonais do Mar Adriático. Inicialmente cotado a um preço de 1,7 bilhão de dólares, atrasos constantes, problemas técnicos e preços subestimados acumularam um total de mais de 8 bilhões de dólares até o momento. E ainda nem terminou. Para piorar as coisas, graças aos atrasos, partes das barreiras subaquáticas estão começando a enferrujar e vazar. Existe também uma preocupação crescente de que os portões construídos nem mesmo sejam capazes de ajudar se forem concluídos. Afinal de contas, o nível do mar vai continuar subindo mais alto do que as paredes foram planejadas para se defender quando o projeto começou. Qualquer que seja o futuro, com 8 bilhões de dólares, o projeto MOSE continua a ser uma das falhas de construção mais caras e duradouras de todos os tempos. A sua cidade tem desastres de construção na escala desses que abordamos aqui hoje? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!